lista que eu vou resolver é essa lista de herança relacionada ao sexo, né? E aí eu já resolvi as questões, mas eu vou fazer aqui de novo com vocês para vocês conseguirem entender e compreender como que foi feita essa questão. Então vamos começar lendo a número 1. Esses exercícios são do slide do professor, que eu acredito que seja a única lista que ele passou de herança. Então, vamos lá. O gene recessivo Hzinho está localizado no cromossomo X e é responsável pela hemofilia na espécie humana. Com base nessas informações e nas contidas na árvore genealógica abaixo, responda a seguinte pergunta: se a mulher 4 casar com um homem normal e seu primeiro filho for um menino hemofílico, qual a probabilidade de que um próximo filho homem desse casal venha a ser hemofílico? Então vamos lá. Hemofilia tem que lembrar que é sempre ligada ao X, né? Então vai ser XHzinho ou XHzinho Y, né? Mulher e homem. Tá, então sabendo disso, vamos ver todos os genótipos. Mesmo que ele tenha pedido somente do 4, vamos ver todos. Aqui a gente tem um homem hemofílico. Então a gente sabe que é Hzinho Y. Aqui a gente tem uma mulher normal. Lembrando que bolinha é sempre mulher e quadradinho sempre homem. Então aqui XH X traço, né? Porque a gente não sabe qual é. E XH normal Y. Só que aqui eles tiveram 4 filhos, né? Aqui tá errado. Aqui é o 4, aqui é o 5 e aqui é o 6. Que deu um errozinho de digitação, né? Os números aqui embaixo que eu tô dizendo. Então todos eles são filhos do 1 e do 2. Só que eles tiveram um filho homem hemofílico, que é Hzinho. Então de onde veio esse Hzinho? Se tá relacionado ao X, do pai não veio, né? Ops. Ai, meu Deus, cliquei no negócio aqui, peraí. Do pai não veio, porque o X do pai é Hzão. A mãe é Hzão, XHzão traço, mas ela pode ser XHzinho, né? Ela pode ser portadora. Então é ela que doou o Hzinho pro filho. Então, vamos lá. Aí, aqui tu é XHzão Y. Eu vou apagar esses números que eu acho que vocês entenderam o que é, senão vai atrapalhar um pouco aqui. XHzão Y, XHzão X traço, XHzão X traço. Tá, então eu anotei aqui assim, ó. A mulher 4 é a mulher normal, né? Até então a gente não sabe se ela tem um Hzão, porque o Hzão, XHzão, ela recebeu do pai. Aqui, ó. Ela recebeu do pai. Agora, da mãe, ela pode receber esse ou esse, né? E aí, a gente tem que descobrir. Só que na questão, ela fala que ela casa com um homem normal. Então, aqui, casou com um homem normal. Então, é XHzão Y, certo? Porque é uma regra. Hemofílico, para homem, só um Hzinho, né? XHzinho, Y. Normal, XHzão, Y. Então, ela casou com um homem normal, mas teve um filho hemofílico. Como que ela teve um hemofílico? Provavelmente, ela tem um Hzinho. Então, ela tem um Hzinho aqui. Então, a gente já sabe disso. Aí, ele quer saber qual a probabilidade desse casal, né? Da mulher 4 com um homem normal ter um próximo filho homem que venha a ser hemofílico. Então, deixa eu mudar aqui. A gente descobriu que ela é Hzinho porque ela já teve um filho hemofílico. E para ser hemofílico, ele precisa ser XHzinho Y, certo? E aí, ele precisou receber o XHzinho de algum lugar, né? Então, veio da mãe. O Y veio do pai. Então, vamos lá. Aí a gente faz o cruzamento e ele quer saber qual é a probabilidade de nascer um próximo filho homem hemofílico. Então, aqui, ó,
1/4, certo? Por que que a gente não precisa multiplicar por 1/2? Porque aqui o que determina menina ou menino é o XX ou XY. A gente não precisa multiplicar 1/2, porque aqui já tá determinado. Então, no cruzamento é só a gente olhar. Se ela quer um homem, a gente vai olhar os que tem o Y. Se ela quer uma mulher, a gente vai olhar para as questões, para os quadradinhos que tem o XX. E aí, é isso a questão. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar no WhatsApp. Aí a próxima questão, a número 2, é a hemofilia, novamente sobre hemofilia, é uma doença recessiva ligada ao cromossomo X. Um homem que trabalha numa usina nuclear teve um filho hemofílico. Sua mulher concluiu que a doença do menino foi consequência da radiação que o marido recebeu na época da fecundação. Ela tem razão ou não? Não, gente, porque a questão já está dizendo. O cromossomo, ou essa doença, está ligada no cromossomo X. E o X pode vir tanto da mãe quanto do pai. A hemofilia ela não está restrita ao sexo. Lembra que restrita é ligado ao Y? Ela não está aqui, por exemplo, todo filho homem teria essa doença e que o pai passaria para o filho. Então, tipo assim, se ela teve um filho homem, vamos pensar aqui, XX, XY. Vou botar aqui um xzinho, né? E aí, ela teve um filho homem. O Y, quem que deu? O pai. Então, quem deu o X? A mãe. Lembrando, sempre tem que vir algo da mãe e algo do pai. Então, se eles tiveram um filho homem, como que o pai passou a radiação pro filho, sendo que tá no cromossomo X? E o pai não deu o X dele. Ele não pode dar um e outro. Ele só pode dar um. E nesse caso, ele deu o Y. Então, sobrou pra quem dar o X? A mãe. Então, ela tá errada porque a doença tá no cromossomo X. E nesse caso, o pai deu o cromossomo Y. Então, eu botei não, pois a doença é transmitida pelo X e não pelo Y. Pronto, é isso, a número 2. Número 3, vamos lá. Na espécie humana, a calvície é condicionada por um gene dominante cesão. Em mulheres heterozigotas, esse gene comporta-se como recessivo, ou seja, em mulheres heterozigotas não é calvo, né? Não, a mulher não é calva. Do casamento de um homem calvo casado com uma mulher calva, foram gerados 6 filhos, sendo 3 homens calvos e 3 mulheres normais. Então, vamos lá. Vamos anotar aqui, ó. Homem calvo. Homem calvo é cesão traço, lembra? E mulher calva é sempre cesão. Sempre. Então, aqui a gente já tem certeza do genótipo da mulher. Eles tiveram 3 homens calvos, então cesão traço, e 3 mulheres normais, cesão traço, porque cesão cesinho e cesinho é para mulher normal. Aí eu já tinha feito aqui a questão. A gente descobriu que o pai é cesão cesinho. Por quê? Porque eles tiveram homens calvos e mulheres normais. Só que, por exemplo, o pai poderia ser cesão também, né? Só que cesão com cesão vai dar o quê? 100% de filhos calvos, porque aí as mulheres também seriam calvas. Lembrando que aqui, toda vez que for cesão, mulher é calva. Então, aqui seriam 100% de filhos calvos e tiveram mulheres normais. Como? Porque elas provavelmente são cesinho, né? Então, o cruzamento, porque no caso a mãe aqui deu o cesão e o pai deu o cesinho. E aí nasce uma mulher normal, porque mulher normal é cesão cesinho ou cesinho. Homem calvo é cesão ou cesão cesinho. Então, aqui a gente fazendo cruzamento, a gente vê que nasceriam 2 possibilidades. Cesão ou cesão cesinho. Que daria para realmente ter essas questões de homens calvos e mulheres normais. Mas a gente descobriu o genótipo do pai pela mulheres normais, né? Que se ele fosse cesão,
todos os filhos nasceriam cesão. E aí não nasceriam mulheres normais, nasceriam mulheres calvas. Mas nesse caso, não nasceu. Então, por isso que o pai é cesão-cesinho. Gente, então vamos lá para a questão 4. Apaguei aqui pra gente ir vendo juntos, né? Então, uma mulher de visão normal, mas filha de homem daltônico, casa-se com um homem daltônico. Qual a probabilidade de ela gerar 2 crianças de visão normal? Então, vamos lá. Aqui tá falando de daltonismo, né? Então, normal, X, desão, X traço, né? Homem daltônico, X, desenho, Y. Só que ela é filha de homem daltônico. Então, o pai dela é X, desenho, Y. Ela recebeu um desão, né? Provavelmente veio da mãe. E o que ela recebeu do pai? Ela precisou receber o X do pai. Então, ela é X, desenho. Foi? Aí, aqui, ó. Então, eu botei mulher normal, X, desão, X, desenho. Homem daltônico, X, desão, X, desenho, Y. Perdão. Fiz o cruzamento. Ele quer saber a probabilidade de 2 crianças de visão normal. Aqui... Aqui tem... 2 de crianças normais. Ele não especificou sexo. Então, só que aí a gente vai ter que multiplicar 2 vezes. Porque aqui é como se nascesse uma criança e outra criança. Então... 2/4 de chance. Aqui não, a gente não pode falar, tem 2 crianças aqui de sexos diferentes, 2/4. Ele não pediu quantos sexos diferentes vão ser daltônicos, ou de um de cada sexo ser daltônico, ou só de mulher ser daltônico, de ser normal, perdão. Ele não pediu isso. Ele pediu 2 crianças. Então, isso aqui, por exemplo, um cruzamento em uma criança. Para você ter esse mesmo... Se você tiver outro filho, vai ser esse mesmo cruzamento. Então, você vai ter que multiplicar de novo, entendeu? Então, você vai multiplicar a probabilidade. Então, deu 2/4 vezes 2/4. Dá 4/16. No final, dá 1/4, porque simplifica. Vamos para a próxima. Uma mulher daltônica, calva, casa-se com um homem de visão normal e cabelos de distribuição normal. Se este casal tiver uma menina, qual a probabilidade que a criança venha a ser afetada para os 2 caracteres em questão? Então, vamos lá. Mulher daltônica, X, desenho, X, desenho. Mulher calva, cesão, cesão. Certo? Ops, mudei aqui. Homem de visão normal, X, desão, Y. Cabelo de distribuição normal é que não é calvo. Então, Czinho, Czinho. A gente só vai fazer o cruzamento entre as características. Então, X, desenho, desenho, com X, desão, Y. Aqui. A probabilidade aqui de nascer uma menina afetada. Então, menina afetada seria X, desenho, né? Menina sempre XX. Aqui temos XX, mas X, desão, X, desenho. X, desão, X, desenho. Então, a probabilidade... 0%. E a mulher é calva. Toda mulher calva, cesão, cesão. Homem normal, sempre cezinho, cezinho. Então, fazendo esse cruzamento, uma mulher afetada, nenhuma. Por quê? Mulher afetada só pode ser cesão, cesão. Aqui só deu cesão, cezinho. Então, 0% de nascer uma mulher afetada. Pronto. Essa é a 5. Agora, vamos fazer as afirmações, verdadeira ou falsa. Homens daltônicos e hemofílicos herdam a doença da mãe. Verdadeiro? Por que é verdadeiro? Porque aqui tá dizendo em relação a homens. Homens daltônicos e hemofílicos. Então, eles são X, Dzinho, Y e X, Hzinho, Y. Por que eles herdam da mãe com tanta certeza? Porque o Y eles receberam do pai. Então, o X eles só podem receber da mãe. Certo? Porque nesse caso eles são homens. Se fosse assim, mulheres daltônicas e hemofílicas herdam doença da mãe. Falso, porque aí elas recebem o X.
Elas podem receber da mãe e do pai, entendeu? Aqui, nesse caso, o pai vai dar o Y porque ele é homem. Então, sim, a doença veio da mãe. Mulheres que possuem apenas um gene para o daltonismo não são daltônicas. Porém, todos os homens que possuem o gene são daltônicos. Ó, vamos ler de novo. Mulheres que possuem apenas um gene para o daltonismo, ou seja, elas são XDzão, XDzinho. Não são daltônicas. Não são daltônicas. Por quê? Por que elas precisam ser daltônicas? XDzinho, XDzinho. Então, até aqui tá certo. Mas todos os homens que possuem o gene são daltônicos. XDzinho, Y. Sim, né? Que eles recebem um X e um Y. Se o X deles é o daltônico, eles manifestam o daltonismo. Então, verdadeiro. Homens hemofílicos sempre gerarão filhos homens também hemofílicos. Essa questão é igual àquela da negócio nuclear lá. Esqueci a palavra, meu Deus. Cadê? Da usina nuclear. Aqui, um homem hemofílico vai gerar filhos homens hemofílicos também? Não necessariamente. Por quê? Porque quando ele vai ter filho homem, ele vai doar o Y e não o X. E a hemofilia tá ligada ao X, ao cromossomo X. Então, não, porque isso vai depender da mãe. Então, essa tá errada. Essa aqui. A calvície é determinada por um gene autossômico dominante cuja herança é influenciada pelo sexo. Simbolizando que o que causa a calvície por Czão e o seu alelo recessivo Czinho, indique o genótipo de todos os indivíduos da genealogia abaixo, no qual esses genes são segregados, sendo pais 1 e 2, filhos 3 até 5. Então, aqui no caso é 1, 2, 3, 4 e 5. A gente tem que descobrir o genótipo deles. Então, sabendo disso, deixa eu botar esses aqui embaixo. Então, vamos lá. A gente sabe que, ó, esses pintados são calvos e os não pintados são não calvos. Mulher calva, a gente sabe que é sempre o quê? Czão. Deixa eu botar um pouquinho mais longe. Czão. Homem calvo é sempre Czão traço. Então, aqui também é Czão traço. Mulher calva, Czão. E mulher não calva é Czão, Czinho ou Czinho. Mas aqui a gente não tem o Czinho da mãe, certo? Porque ela é Czinho, ela é calva. Então, provavelmente, o que ela recebeu? Czinho. Ela é Czinho, porque ela é normal. Mulher normal. Então, pra ser mulher normal, tem que ser Czinho ou Czinho. Então, nesse caso, ela é Czinho. Então, de onde veio esse Czinho aqui? De onde tá faltando aqui, ó. Czinho, certo? Aqui, o 3, eu acho que vai ficar em aberto mesmo. Ou ele é Czão. Peraí, deixa eu confirmar aqui. Gente, então, no resultado, eu coloquei Czão. Só que eu não lembro meu raciocínio, porque pensando aqui, ó, esse Czão pode ter vindo tanto da mãe quanto do pai. Se veio da mãe, o pai pode ter dado um Czinho também, né? E o homem ser calvo mesmo assim. Então, acho que o mais correto seria deixar Czinho traço mesmo. Ele pode ser Czão ou Czinho. Que aí o Czão veio da mãe e o Czinho veio do pai. Então, acho que Czão traço é o ideal. Gente, essa aqui foram analisados dados de família nos quais ocorriam casos de uma determinada doença e verificou-se que os casamentos entre homens afetados e mulheres normais culminavam em proles, no quais todas as fêmeas eram afetadas e todos os machos eram normais. Supondo-se tratar de herança relacionada ao sexo, selecione as opções abaixo o tipo de herança genética em questão justificando. Então, seria uma doença dominante e ligada ao X.
Porque nesse caso, as características da doença, elas vão se desenvolver onde? No cromossomo X, né? No cromossomo feminino, dizendo assim. Que não tem nada a ver, não é homóloga à região do cromossomo Y. Então, assim, os genes, né, iam estar presentes. Os genes da doença podiam estar presentes no cromossomo Y, mas vão ser desenvolvidos em mulheres, nos seus cromossomos, por isso seria ligado ao X. E nesse caso seria dominante devido à questão aqui que ele deu pra gente. Eu não desenvolvi aqui uma resposta escrita, mas depois eu vejo se eu desenvolvo melhor. Que essa eu fiz mais rapidinho. Agora vamos para essa aqui, ó. Um indivíduo hemofílico casa-se com uma mulher normal. Esse casal tem um filho, Rodrigo, sem a doença. Então não tem a doença, não é hemofílico. Qual a chance de Rodrigo, ao casar-se com uma mulher normal, filha de um pai hemofílico, ter uma criança portadora de hemofilia? Desconsiderar sexo. Então, o indivíduo hemofílico, tá? Indivíduo hemofílico, X, Dzinho. Ih, que Dzinho? Hzinho. Ai, meu Deus. Mudei tudo de lugar. Hzinho. Y, casa-se com uma mulher normal. X, traço, né? Esse casal tem um filho, Rodrigo, que não tem a doença. Se ele não tem a doença, ele é X, Hzão, Y. Casa-se com uma mulher normal, X, Hzão, X, traço. Mas ela é filha de um pai hemofílico. Se o pai dela é assim, ele deu qual X pra ela? O Hzinho. Ele só deu o X pra ela, né, na verdade. Então, Hzinho. Ter uma criança portadora. Portadora é exatamente isso aqui, ó. X, Hzão, X, Hzinho. Porque ela carrega o gene, mas não expressa ele. Então, a gente fazendo o cruzamento entre Rodrigo e a mulher, X, Hzão, Y, X, Hzão, Hzinho, a gente tem 1/4 de ter uma criança portadora.